Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos chegando. É um prazer recebê-los aqui em mais uma noite para um Gole de Ciência. Hoje com uma convidada muito especial, a professora Luciana, da unidade do Cefet Maria da Graça. Ela é uma professora de biologia e nós nos conhecemos por amigos em comum, amigos que trabalhavam na mesma instituição. E aí a gente foi ficando amiga. Na verdade, ela trabalhou com meu marido, que acabou de entrar aqui. E nós ficamos amigos e, enfim, fomos trocando uma série de ideias a respeito do ensino, né? E ficamos amigas. Logo em seguida a gente começou a fazer o doutorado no mesmo ano. Enfim, a Luciana é uma pessoa muito querida. Eu vou observar aqui se ela já está online para eu chamá-la. Ela já está aqui. Vamos aguardar a Luciana entrar. Ela está rindo. Olha aí, a Oi. Luciana! E é Oi, um tudo bem, mulherão! Monique? Tudo bom, Luciana? Tudo bem, Muito menina, gente? obrigada por ter aceito o nosso convite para falar aqui na página. O projeto Um Gole de Ciência, ele traz profissionais da área de ciências. Inicialmente, até agora, só foram químicos, mas desde o início eu deixei claro que eu queria profissionais da área de ciências para que a gente pudesse dialogar. Então, você é a primeira pessoa de Não biologia, química. não química, Nossa, é isso aí, na nossa página, mas que a importância do projeto que você faz, sobretudo o projeto de extensão que você toca, né, e conduz lá na UFRJ, está com outras professoras, outras mulheres nessa área de ensino, é importante que a gente dê visibilidade. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ocupar esse lugar de fala, né, e para que as outras mulheres se veem ali também. A ciência durante muito tempo foi um lugar masculinizado, né? E hoje a gente assume esse protagonismo, a gente se coloca. Então é muito importante ter uma mulher como você aqui para falar sobre ciências, né? Então, primeiramente, a página agradece a sua disponibilidade, o seu tempo de estar aqui conosco. muito obrigada. Eu que agradeço esse convite. Eu vou dizer para você que eu fiquei até um pouco surpresa, né, com a ideia de ser entrevistada, porque uma coisa é você ir a algum lugar apresentar um projeto que você está desenvolvendo, e ao longo da carreira acadêmica a gente acaba fazendo isso de maneira relativamente rotineira, né? Desde a iniciação científica, você em algum momento está em algum congresso apresentando algum trabalho que você desenvolveu. Outra coisa um pouquinho diferente é você falar da sua própria trajetória. Eu falei, gente, como assim? É uma entrevista? Isso é importante, porque assim, nós somos pessoas comuns que passamos por uma série de desafios, né, acadêmicos, profissionais, para a gente, enfim, até hoje a gente passa por esses desafios. E nossa página tem muitos alunos de graduação, alunas, licenciandos. Então é importante que eles veem nossa trajetória, até mesmo como uma forma de incentivo, né, para continuar nessa caminhada aí acadêmica, enfim, na área de ciências. Bom, então vamos começar com aquelas perguntinhas que a gente já deixou organizado, mais ou menos, É. para ninguém ser pego de surpresa. Então, a primeira coisa, Luciana, a gente tem 1 hora para falar, então o tempo é seu, eu só vou conduzindo as perguntas, tá? A primeira coisa aqui, para que as pessoas possam te conhecer, é você falar um pouquinho da sua trajetória, por que você escolheu a área científica, e especificamente por que você escolheu a docência. Se você teve alguém que te motivou, um professor ou um fato da infância, o que te motivou para essa área científica?
Engraçado que agora, enquanto eu estava vendo as pessoas entrarem aqui, eu vi que a minha irmã entrou. E aí Olha. eu tinha pensado em responder outra coisa, mas já que eu vi que a minha irmã entrou, e você está me perguntando sobre a minha trajetória e por que, que eu escolhi a área científica, a minha irmã é professora de educação física. Várias vezes eu falei para várias pessoas que a escolha dela por fazer educação física sempre me pareceu uma escolha muito natural, porque ela foi atleta desde sempre, né? Minha mãe é campeã de jiu-jitsu, é atleta desde os 5 anos de idade. Então, fazer educação física era um caminho natural. E foi justamente o que aconteceu. Muito, realmente todo um processo muito natural. Nunca houve dúvida, nunca houve uma outra possibilidade de curso para ela. Eu sou bióloga e eu também não tive muitas dúvidas ou muitos questionamentos na escolha das ciências biológicas e especificamente na escolha da licenciatura. O meu processo também se deu de maneira relativamente natural. Eu acho que eu fui uma criança meio estranha, porque é sério, meio estranha. Eu fui a menina dos porquês. Eu sempre gostei muito de ciências, muito mesmo. E eu era aquela criança que olhava as plantas que a minha mãe tinha em casa, e minha mãe sempre teve muitas plantas, e eu queria saber por que, que a folhinha da violeta tem pelinhos e a folha da azaleia não tinha. Aliás, violetas e azaleias, durante muito tempo, foram as flores prediletas de mamãe. Hoje ela prefere orquídeas. Se naquela época ela tivesse uma coleção de orquídeas como ela tem hoje, eu provavelmente ia contar quantas pétalas tem a orquídea e queria saber por que, que uma flor tem um número X de pétalas e a outra não. Eu fui essa criança. Né? Aquela criança que chegava na praia e queria saber por que a água é salgada. Ou por que, ou melhor que isso, de onde vem a água. Aliás, essa resposta de onde vem a água, eu me dei o direito de saber, de fato, deve ter uns 10 anos. Mas eu passei a vida perguntando de onde veio a água. E a ideia de que existe um ciclo da água nunca me satisfez, porque eu queria saber a origem da molécula. Eu queria entender a ligação química, eu queria saber se a água se forma no processo de formação da Terra, se essas moléculas se formaram aqui na Terra ou se elas vieram de fora. É. Então, Muito bom. as minhas perguntas, quanto criança, sempre foram as perguntas relativamente elaboradas, e isso já me dava uma ideia de que o meu caminho seria o caminho das ciências. E entre a biologia, a química e a física, eu sempre gostei muito mais da biologia do que das outras duas. Então, desde o meu primeiro vestibular, eu já fiz concurso para ciências biológicas. Minha mãe queria que eu fosse dentista. Acho que ela realizou o sonho dela com uma nora que é dentista. A esposa do meu irmão é dentista. Mas eu sempre quis fazer ciências biológicas e a escolha pela docência também foi uma escolha relativamente natural. E aí, por que isso? Primeiro, porque eu sou de uma família de professores. Todas as minhas tias são professoras. Além desse fato, né, de ter passado toda a infância lidando com todas essas tias que são professoras, uma de matemática, outra de história, não, uma de matemática, outra de português, outra de educação infantil. Então, além de ter passado essa infância lidando com essas mulheres, eu tive, ao longo da minha educação básica, contato com alguns professores que realmente foram motivadores. Pessoas que eu entendo assim como inteligentíssimas, gentilíssimas e que efetivamente me inspiraram muito, com um destaque notório, né, para uma professora de língua portuguesa que eu conheci ainda no ensino fundamental, que era o meu ídolo, assim, era aquela coisa de quando eu crescer eu quero ser igual a essa mulher, igual. É, e para ser igual a ela eu tinha que ser professora. Lídia, o nome dela. É sério, eu adorava, adorava, achava ela o máximo. Estudava tudo porque eu queria ser uma aluna perfeita para aquela professora perfeita, sabe? Mais ou menos assim. Sei como é. Então, você está dizendo que você foi cercada por professoras e elas acabaram te motivando para a docência. Sim, Além de ser uma criança cheia de porquês, né?
Uhum. cheia de dúvidas, né? Então, isso já veio meio que inerente, da sua própria formação, né? Sim, aí estava falando da Lídia, ela acabou de entrar. Porque a gente Eu vi mantém aqui. contato até hoje. Que maravilha! Isso é sério. Quando eu conheci a Lídia, eu tinha 11 anos. E Olha, a gente mantém contato até hoje porque realmente foi uma coisa muito marcante para mim. Eu queria ser igual a ela, igual. Achava ela o máximo. E isso, sem dúvida, foi muito motivador para mim, né? Esse contato com um profissional dedicado, esse contato com alguém que todo dia tem uma aula motivadora para dar. Eu queria ser igual. É isso. isso é difícil, né? Todo dia ter essa aula motivadora não é tarefa fácil. Então, a motivação para você fazer biologia foi a observação do meio em que você vivia, né? Sim. Por que que a água é salgada, as plantinhas, por que que uma tem pelinho ou não. Então, na verdade, o que te motivou para a biologia foi o seu olhar observador sobre a natureza. É isso que você fala? Sim, eu não tinha pensado essa expressão que você acabou de usar, não, mas é isso. Sem nenhuma Muito dúvida é bem. isso. E aí, você fez graduação em licenciatura em que instituição, Luciana? Eu estudei no UFRJ. Estudar no UFRJ era o sonho da minha vida, naquela época. Da minha também. Nossa, parecia assim uma coisa de outro planeta ser aluna do UFRJ. Achava que eu não ia nunca conseguir passar no vestibular do UFRJ. E até eu lembro assim que o dia da minha matrícula eu tremia, mas eu tremia. né? E realmente aquilo foi a realização de um sonho. Eu sou anterior à era das cotas, então era muito difícil você ver um aluno egresso da escola pública entrar na Universidade Federal, um aluno negro, nós éramos 4 numa turma de 40, então aquilo ali para mim era realmente um outro planeta. Um evento. Mas um evento. Assim, mas respondendo especificamente à pergunta, né? Eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz a opção pela licenciatura logo no vestibular, né? Porque já tinha uma turma específica para a licenciatura. E eu sou egressa, então, desta turma. E, embora isso também é uma coisa interessante. Embora fosse uma turma que desde o primeiro período já estava definido que seria uma turma de licenciatura, ela manteve naquela época pelo menos, mantinha um currículo que ainda separava muito a formação do bacharel da formação do professor. Né? Então eu fiz aquele ciclo básico todo para só no final fazer todas as cadeiras da educação. Certo. E aí depois, você lembra assim do seu tema de TCC? O que que você desenvolveu? Se na sua época tinha um TCC para desenvolver? Não tinha, Ah, simplesmente não não. tinha. Não. Você entrou em Na, que os, ano? Eu sou do vestibular de 2000. Então a gente entrou no mesmo ano. Aí, tá E vendo? a química, Mais a uma coisa em química comum. tinha. Não, A gente a, desenvolvia um TCC. a biologia não tinha. Funcionava assim. Os alunos da, os alunos dos bacharelados faziam monografias específicas do seu campo de conhecimento. Genética, botânica, ecologia, biologia marinha, ecologia, que são os bacharelados que até hoje existem na UFRJ. Mas para a licenciatura, e eu já estou aqui colocando que eu entendo isso como um equívoco, né? Mas para a licenciatura, isso não acontecia dessa forma. Os alunos das licenciaturas faziam o relatório da prática de ensino, mas que era entregue na forma de relatório e não na forma de Uma relato de defesa. experiência, por exemplo. Eu acho que se perde um pouco nesse formato porque você não coloca esse aluno para dialogar com os referenciais teóricos da educação em profundidade, que aconteceria se, em vez de fazer um relatório de prática de ensino, você ensinasse esse aluno a produzir um relato de experiência docente.
que, aliás, é um texto publicável. Da mesma maneira que você estimula os alunos dos bacharelados a fazer os seus TCCs, dos quais pode perfeitamente depois extrair um artigo e o aluno já entrar na seleção de mestrado com alguma coisa submetida. Eu tive, né? Porque também mantenho contato, até porque a gente é do mesmo laboratório. Mas eu tive no semestre passado um aluno de prática de ensino no Cefet que eu quis botar em prática com ele exatamente o que não fizeram comigo. Falei, não, eu vou te fazer uma sugestão da gente, em vez de simplesmente você construir um conjunto de informações que que se transforma em relatório, no caso dele para apresentar o ERJ, a gente vai escrever o relato da sua experiência de me acompanhar no Cefet durante esse intervalo de tempo, né? Luizinho, adoro esse menino. A gente Maravilha. escreveu, ensinei ele a fazer um relato de experiência docente, a gente fez o relato. Nós temos um orientador em comum, porque a gente tem uma história em comum, né? Esse menino é aluno de iniciação científica do meu laboratório, e a gente tem o mesmo orientador. E aí, quando ele chegou lá, a gente descobriu que ele tinha que terminar de fazer prática de ensino. E eu sou professora regente do Cefet. Você vai fazer prática de ensino comigo. Claro que você vai fazer prática de Ótimo. ensino comigo. E aí, ele foi para o Cefet, ficou comigo, e a gente, então, desenvolveu esse trabalho, que já foi submetido para publicação. Estamos esperando agora a revista dar um oi, aceite seu trabalho. Aquela ansiedade, né? É. Ai, mas isso é ótimo. Eu já entrevistei aqui uma professora que ela se formou na UF, antes de mim, e ela falou que na época dela também não tinha. E ela também viu isso como um furo nas licenciaturas, né? Como se as licenciaturas não pudessem ter uma linguagem acadêmica, que pudesse falar de currículos, como se a gente fosse só o operário, né? Exatamente. Então, Você que faz assim, uma formação muito técnica e priva esse indivíduo das reflexões teóricas a respeito do exato, ensino, né? Aquilo que faz você exato, ser um pensador, um pesquisador do campo do ensino. É justamente claro. isso que a gente espera é, é, do bom professor, né? Que ele consiga não só desenvolver uma prática, mas refletir sobre essa prática. Eu tenho tentado fazer esse exercício e, em função desse exercício, eu andei escrevendo alguns relatos de experiência docente. Isso é ótimo. Daí, depois que você fez a licenciatura lá na UFRJ, você saiu para dar aula ou você foi fazer mestrado direto? Como é que foi a tua trajetória, Luciana? Eu fiz tudo ao mesmo tempo. Eu fiz absolutamente tudo ao mesmo tempo. No meu último período da graduação, acho que no último ano da graduação, eu tinha tanto medo de ser um formado desempregado, mas tanto medo, que eu fiz todos os concursos que abriram no estado do Rio de Janeiro naquele ano. Todos. Até para Japeri eu fiz prova. Eu fui a Japeri fazer prova para a prefeitura de Japeri, pensando, meu Deus, se eu Nossa. passar para Japeri, eu vou chegar aqui como? Mas eu fiz. E, para minha sorte, eu passei no concurso do estado do Rio. Eram 7 vagas para professor de ciências. Eu fui o 7º lugar. Eu nem acreditei, até hoje também lembro disso. Eu passando o dedinho no jornal, porque naquela época era o jornal impresso, né? Folha dirigida. É. Você passa o dedinho no jornal e fala: meu Deus do céu, eu não estou crendo que são 7 vagas e eu sou o número 7. E o concurso foi, sei lá, em outubro. E eles chamaram muito rápido. O Estado, infelizmente, até hoje tem uma evasão de professores muito grande, porque o Estado não remunera muito bem, né? Então as pessoas vão arrumando outros empregos e vão abandonando o Estado. O Estado tem um índice de desistência muito alto, então sempre tem muita vaga. Mas ainda assim, quando você passa, são 7 vagas, você passa no número 20, você vai esperar um tempo para ser chamado. Mas eu passei dentro do número de vagas antes de me formar. Olha, e No aí, o último que que você período. fez? Foi uma coisa de doido, porque eles marcaram a minha posse para o dia 18 de janeiro e a minha colação de grau era de 19. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive que montar um processo, porque eu tive que pedir ao FRJ adiantamento de grau. Eu colei grau uma semana antes da minha turma toda. Gente, Na realidade, eu e mais uma menina da minha turma que também passou no mesmo concurso que eu, só que e aí você fez para essa outra correria metropolitana. toda e você ficou quanto Toda tempo dando aula nessa no matrícula? estado, 10 anos. Foi o tempo que eu 10 fiquei até anos. largar. E muita gente falava isso, mas por que você
você ainda está no Estado, né? Na época eu dava aula com o seu marido na rede privada, é, Sim. e a rede privada, eu tinha um salário muito mais alto que o salário do Estado. E as pessoas perguntavam, por que você não abandona essa vaga? Eu falei, gente, não vou largar o Estado, porque eu gosto muito da ideia do meu vínculo estatutário, da certeza de que eu tenho emprego amanhã, é, eu gosto de pensar no longo prazo, então o funcionalismo público para mim sempre foi assim muito caro, muito especial. É. Eu trabalhei 10 anos na rede estadual, desses 10 anos foram 10 anos dando aula à noite, sempre trabalhei com educação de jovens e adultos, Maravilha. e foi uma experiência assim muito formadora para mim, aprendi muito mesmo dando aula nesse campo. Ótimo. E aí depois você foi fazer mestrado? Você ficou lá no fundão mesmo, fazendo mestrado? Ah, sim, pois é, você tava falando, pois é, deixa eu voltar pro ponto, né? E aí eu falei que foi tudo ao mesmo tempo, porque foi mesmo. Eu fiz os concursos para o magistério, pedi manutenção de vínculo para fazer botânica. Geralmente as pessoas entram e fazem o bacharelado primeiro e a licenciatura depois. Eu me Eu fiz matriculei na assim. licenciatura de cara e pensei, preciso arrumar um emprego, né? Porque não dá para viver de nuvem, né? E aí depois eu vou. E aí por que eu estou falando isso? Porque diferente da química, existe uma indústria que contrata os químicos, a biologia não tem tanto isso. Então eu não podia ser um biólogo desempregado. No magistério, ele te dá mais possibilidades de empregabilidade rápida. Eu falei, vou fazer a licenciatura primeiro e o bacharelado depois. E aí eu fiz a licenciatura, pedi manutenção de vínculo para fazer bacharelado em botânica e fiz a seleção do mestrado em botânica e passei. Ganhei a vaga da manutenção de vínculo e passei para o mestrado. Aí como Meus eu passei para o dois. mestrado, não, aí eu falei, cara, não dá para trabalhar, fazer bacharelado, mestrado ao mesmo tempo, isso é coisa de maluco. Aí abandonei a vaga. Abandonei não, tranquei direitinho, abri mão, né? Da vaga do bacharelado em botânica e comecei o mestrado em botânica e dar aula na rede estadual à noite e também na rede privada no mesmo dia. Porque a escola onde eu fazia isso, se não me engano, Fernando também. A escola onde a gente fazia monitoria nos contratou. É, no Colégio QI, que é essa escola, eu trabalhei ao todo 14 anos. Foram alguns anos de monitoria, que agora eu não estou me lembrando, deve ser pelo menos uns 3, mas isso mesmo, de 3 a 4 anos de monitoria, mais os 10 anos, que foi inclusive concomitante ao tempo que eu fiquei no Estado, eu pedi demissão, eu pedi demissão do QI alguns meses antes da exoneração do Estado, que foi quando se deu Agora, o acesso ao Cefet. entendi. Agora que eu tô entendendo a questão da horta, que você namora com a botânica, Há né? muito tempo, desde sempre, né? Desde Então você, da observação dos pelinhos das flores de mamãe. sim, então você poderia falar pra gente sobre esse teu projeto que é tão lindo, que é a horta lá, no Cefet. A hortícola é um barato. Sério. Ontem ainda eu estava pensando isso. Quando eu comecei a plantar essa horta, nunca me passou pela cabeça a dimensão que esse projeto podia tomar. É claro que eu tinha um propósito original diretamente relacionado ao ensino a ideia da horta quanto laboratório vivo. E isso por quê? Quando eu terminei o mestrado, eu já sabia, a vida estava caminhando para isso. Não foi nenhuma escolha assim, não, eu acho que eu sou melhor nisso do que daquilo. Eu podia estar na bancada até hoje, tranquilamente. Meu projeto de mestrado era lindo, a minha dissertação, a defesa da minha dissertação não teve críticas. Eu poderia perfeitamente ter ficado e ter feito doutorado e pós-doc naquele campo e estar fazendo pesquisa da bancada até hoje. Mas eu dava aula desde o primeiro dia. E eu já tinha uma noção de que o meu caminho seria no campo da educação. Então, quando eu terminei o mestrado, eu não emendei o doutorado e me aventurei numa especialização em ensino de ciências. Isso mudou a minha vida, porque me deu uma outra perspectiva teórica, exatamente aquilo que a licenciatura não Te conseguiu faltou. fazer, eu encontrei na especialização em ensino de ciências, biologia e química. Eu sou especialista em ensino de química, pode acreditar. Você fez lá mesmo, no fundão? Não, fiz no IFRJ. Fiz Aonde? no No IF Maracanã? Maracanã, Campos, Rio de Janeiro. Né?
Então, lá, quando eu entrei era Cefet Química, aí houve a mudança no meio do caminho, e eu entrei no Cefet Química e me formei pelo IFRJ. E aí, nesse curso, eu tive contato com um professor, que eu sou Marcos Vinícius, que hoje é um dos pró-reitores do IFRJ, inclusive. E esse cara foi para mim, nossa senhora, um divisor de águas mesmo. Me apresentou uma série de referenciais que me acompanham até hoje e me conduziram ao doutorado que eu estou fazendo. Mas no meio desse processo, o que aconteceu? Eu estava saindo de um curso em botânica e eu fui estudar ensino de ciências. E até para não ficar muito louca, na construção da minha monografia, eu resolvi que eu ia estudar ensino de botânica. E aí, quando eu comecei a estudar o ensino de botânica, é óbvio que eu já sabia que ensinar botânica é uma coisa muito difícil, e é mesmo. Existe uma resistência muito grande, tanto por parte dos professores, que geralmente no seu processo de formação, exatamente por ter aquela formação muito mais para o bacharelado do que para a licenciatura, o cara pode saber muito sobre as plantas e não conseguir despertar o interesse de um aluno a ver a planta e a entender aquilo. Então, ensinar botânica é muito difícil e existe uma resistência muito grande, tanto por parte dos professores de fazer esse processo, porque de fato me parece que eles não foram educados para isso e existem alguns artigos que falam a respeito disso. Tem uma colega do NUT, que é onde eu estudo hoje no doutorado, que a dissertação de mestrado dela é sobre isso. E também existe uma resistência por parte dos alunos. E por que se dá essa resistência por parte dos alunos? Porque o ensino de botânica, geralmente, é muito baseado nas nomenclaturas, muito baseado em processos uma especificidade do processo de polinização, uma especificidade do processo de germinação, que nada tem a ver com a utilização prática daquilo na vida do indivíduo. Então, ele se desloca e fica completamente desinteressado dos processos. Para você ter uma ideia de como isso é esquisito, quando eu fiquei grávida, o QI, o colégio QI onde eu trabalhava, fez uma seleção de professores com direito à banca e tudo. Teve prova de aula para ser professor do QI naquele ano e eu fui da banca que selecionou o professor que me substituiu. E aí, na prova de aula, o cara tinha que dar 20 minutos de uma aula. E o tema era justamente, por escolha dos diretores da escola, que são de dois dos diretores, que são professores de biologia, o tema era justamente ensino de botânica. E eu me lembro do professor falando comigo, assim, se o sujeito que consegue dar uma aula atrativa de anatomia vegetal, dá aula de qualquer coisa. Para você ter uma ideia de como esse processo não é tão simples assim. E aí, na construção da minha monografia de especialização, eu trabalhei com produção de vídeo, eu tive que fazer todo buscar um conjunto de referenciais sobre ensino de botânica. E aí uma coisa que eu vi é que é interessante você fazer a experimentação, sempre que possível, conduzir esse aluno a um laboratório, mostrar da maneira mais prática possível. É interessante fazer uso de tecnologia, e essa é a justificativa que a gente usou para a produção de vídeo. E também, se possível, trabalhar com espaço plantado. Ou você leva o indivíduo para um espaço plantado fora da escola, e aí essa necessidade, por exemplo, o jardim botânico atende, ou você cria um espaço plantado dentro da escola. Então, na minha monografia, eu uni duas coisas. Eu trabalhei com um espaço não formal de ensino que eu conhecia muito bem, que é o Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde eu fiz o mestrado, e me aventurei num referencial teórico que para mim era completamente novo, e é o que eu trabalho hoje, que é o estudo do audiovisual e a produção de vídeos com estudantes da educação básica. Então, os meus alunos produziram vídeos sobre plantas, e isso isso resultou na minha monografia da especialização e depois, na sequência, um artigo publicado. Mas nesse processo, eu entendi essa coisa da necessidade da importância de você trabalhar com espaço plantado. E fiquei com isso na cabeça. Quando eu cheguei no Cefet, em Maria da Graça, a gente não tinha, agora a gente está construindo laboratórios. O campus Maria da Graça é um campus novo.
É completamente diferente da ideia que as pessoas têm do Cefet Maracanã, que existe há 100 anos. E aquele espaço ali já está muito consolidado. Você tem uma rede laboratorial muito bem montada. Em Maria, a gente ainda não tem isso. Então, quando eu cheguei, eu senti muita necessidade de ter um laboratório. E aí pensei nessa possibilidade de fazer de um espaço plantado o meu laboratório vivo, Que para poder lindo. fazer as minhas aulas práticas. E aí pensei, eu posso fazer um jardim didático ou uma horta. Só que a escola tem cozinha. Como a escola tem uma cozinha e os alunos comem na escola, eu então pensei, vamos fazer o processo inteiro. O aluno vai plantar, ele vai cultivar, ele vai colher, eu vou mandar isso para a cozinha, ele vai comer. E isso vai, Maravilhoso. e isso provavelmente vai, isso eu imaginando, né? Isso provavelmente vai ser motivador, isso vai despertar interesse nos meninos. E a galera adora a horta escolar. E na medida que a gente foi, na medida que o projeto foi se consolidando, a gente foi agregando também a chegada de outros profissionais. Então, no segundo ano de existência da horta, a nutricionista do Cefet veio falar comigo que ela queria participar daquilo ali também. E até hoje a gente faz uma série de trabalhos em conjunto. Aliás, hoje ela é a coordenadora do projeto, que eu acabei de entrar de licença para concluir o doutorado. Então ela assumiu a coordenação da horta escolar e a gente vem desenvolvendo tanto o ensino de ciências quanto a educação alimentar e nutricional e escrevendo trabalhos e mandando para eventos. Hoje a gente submeteu um trabalho para um evento no campo da Maravilha. educação alimentar e nutricional e estamos trabalhando. Maravilha. O seu trabalho é muito interessante, né? Eu vejo muitas semelhanças com as coisas que eu vou fazendo também, né? A gente até já trocou algumas figurinhas nesse sentido. Ano passado eu tinha uma aluna que ela estava fazendo a especialização no ensino de química lá na UFRJ, a Andressa, e ela fez na área de química de alimentos com os meus Uhum. alunos lá do Instituto de Educação, né? Foi o laboratório dela, foram aqueles alunos. E ela defendeu esse ano. Então, como que a gente trabalhar alimento e a química dos alimentos, a produção dos alimentos, como que isso é um norte para a gente introduzir as ciências químicas e biológicas, Sim. né? E aí dá sentido, por exemplo, quando eu falo para eles, ensinar isomeria cis-trans, né? Quando você fala de uma gordura cis-trans. Porque se você fala de geometria, isomeria geométrica cis-trans ao Léo, não faz o menor sentido estudar aquilo. E quando você mostra no dia a dia essas moléculas e as estruturas, aí faz muito mais sentido, né? E a química dos alimentos foi legal, porque alimento está na nossa sociedade, né? A gente tem uma série de discussões que a gente pode fazer abordando o tema alimentos. Então, assim, eu achei muito interessante ver esse ponto em comum aí com os nossos projetos, né? Não, Com relação... pode falar. queria só responder um menino que passou uma pergunta aqui por mim agora. Ele perguntou como é que a Ah, gente está fala. fazendo com a horta escolar em tempos de pandemia, né? Ah, Bom, boa. a gente não tem espaço, a gente não tem acesso ao espaço plantado porque a escola está fechada. Aliás, toda vez que eu penso nisso, eu falo, meu Deus, quando voltar lá vai ter que meter a enxada, porque aquilo vai estar um caos. É. Mas é, existem outras formas e outras possibilidades de trabalho com a horta e com a tecnologia. Aliás, o fato da gente estar numa escola tecnológica, que é o Cefet, com alunos que estão fazendo cursos técnicos no campo tecnológico, dá a mandar um beijo para meu primo, que está mandando um beijo para mim também. Oi, Elias, estou te vendo aqui. Então, o fato da gente trabalhar numa escola tecnológica faz com que os alunos e alguns professores também, façam várias observações a respeito desse espaço plantado. Então, logo no início, um dos professores do campo técnico, um dos engenheiros do Cefet, olhou para mim e falou que eu não podia ter plaquinhas com o nome das... Porque eu toda empolgada, né? Botei plaquinha com o nome das plantas, aí pá, nomeei todo mundo. Não faz sentido isso, né? A gente podia ter muito mais informação num QR Code, por exemplo. Aí eu falei, pô, mas como é que produz um QR Code? Não tem ideia de como é que faz isso. Aí ele falou, você não tem, mas seus alunos têm. Porque eles estudam programação, É. a molecada sabe programar. Aí eu virei para minha aluna
minha aluna bolsista do projeto, que me acompanhou mais tempo, né? Uma aluna que ficou comigo 3 anos, agora ela faz biologia na UF, da Arceli. E essa aluna, que acabou de passar para Ciências Biológicas na UF, continua acompanhando a gente no projeto. Ela falou, eu faço, eu consigo fazer. Eu falei, tu faz isso aí? Eu falei, faço. A menina desenvolveu um aplicativo. E aí eu fiz com ela, né, o banco de dados, porque a gente inseriu informações sobre cada uma das 36 plantas da horta escolar, mas Nossa, ela criou o aplicativo, ela programou aquilo. Uma menina que na época tinha 16 anos. olha que A gente incrível. escreveu, obviamente a gente escreveu isso, né? Isso virou relato de experiência docente, eu apresentei com ela, aliás, ela apresentou, eu adoro fazer isso. Eu peguei a menina e falei, você vai apresentar esse negócio. Ela tremia, falei, mas você vai apresentar, você vai ao congresso comigo, você vai apresentar isso. E aí ela apresentou no Encontro Regional de Ensino de Biologia ano passado, aí se apaixonou de vez, né? Adorou o congresso, adorou conhecer os cientistas, né? E está convencidíssima a ser bióloga, pesquisadora. Inclusive foi ela que submeteu o trabalho que nós submetemos hoje, que ela também é a primeira autora. É a mesma Ai, coisa que que a gente está lindo. fazendo com as meninas do Mulheres Negras Fazendo Ciência. Submetemos um Isso trabalho aí. semana passada e a ideia Só que o que com o Darcele se deu por acaso, que a Horta Escolar também tem um grupo de meninas. Meninas que desenvolvem tecnologia e a gente escreve esses trabalhos e elas apresentam. Mas na horta escolar, a princípio, isso não foi pensado para ser um projeto de inserção de meninas na ciência. Simplesmente foi acontecendo. No Mulheres Negras Fazendo Ciência, não. Então, nós só trabalhamos com meninas, todas as meninas são negras, e isso para a gente é muito importante. Principalmente em função dos dados que a gente tem e que a gente observa. Né? A partir do momento que eu estou mostrando um conjunto de informações, uma pesquisa, que mostra que a participação de mulheres negras no campo das ciências é mínima, que esse espaço não é ocupado por essas mulheres, incentivar a formação de novas pesquisadoras negras vira uma missão. E a gente fez isso com um projeto e as meninas estão assim indo muito bem e a gente está muito feliz com isso. Ontem eu fiz uma live com uma dessas meninas, a Beatriz, e a ideia é justamente essa, que elas comecem a se entender como pesquisadoras, como cientistas e queiram ocupar esse espaço. Entendam que elas podem ocupar esse espaço, porque a princípio, e essa questão da representatividade eu entendo que ela é muito importante, tanto para mulheres quanto para mulheres negras, e em especial para mulheres negras. Você chega no meio acadêmico e você olha os pesquisadores, em geral eles são homens. E quando você encontra mulheres, quase sempre essas mulheres são mulheres brancas. Eu não tive uma professora negra na universidade. Eu não tive uma professora negra no mestrado. Também não. Então, você ter essa representação te faz enxergar que isso também é possível para você. E eu entendo que isso é muito importante. Muito bem. E você agora, no seu doutorado, você não está trabalhando com essa parte, né? Não, Como é que você se divide hoje, né? Como você é uma mulher que faz tudo junto. Teve alguém que escreveu tudo junto ao assim: mesmo tempo. a Luciana consegue fazer tudo junto, tem filho e ainda fica sempre linda. Alguém escreveu aqui. Gente, eu não sei quem foi essa pessoa de Sempre Linda. Essa semana passei por quase. Não vou dizer que foi um constrangimento, porque estava só eu e Lara, né? Mas Lara é uma figura. Lara é minha filha de 8 anos. Imagina se eu não ia falar da Lara. Claro que eu ia falar da Lara. A Lara olhou para mim e falou assim: Mamãe, quando você se arruma, você fica tão estilosa. Meio-dia eu estava de pijama. É o olhar apaixonado da criança sobre É, é, você. esse momento da quarentena tá me fazendo passar muito tempo de pijama, né? A pessoa quase não se arruma mais. E aí ela olhou pra mim, mãe, quando você se arruma, tipo, quase nunca você tá se arrumando, né? Quando você se arruma? Essa é a Lara. A Lara fala as coisas assim, pá! E Manda a é isso. verdade. Manda logo a verdade. Então, como é que você está fazendo para fazer a sua pesquisa de doutorado numa linha e tocar esse projeto aí de extensão das mulheres na ciência? Como é que você está conduzindo isso aí?
Pois é, assim, para minha sorte, essas coisas ocorrem no mesmo espaço físico que é o Laboratório de Vídeo Educativo. E inspirado por um grupo de mulheres negras que estão dentro desse laboratório de vídeo educativo. Então, há um Maravilha. ano, cerca de um ano e meio, nós tivemos o ingresso de uma professora nova no laboratório, a professora Ana, e com a chegada da Ana, ela inseriu uma nova linha de pesquisa no laboratório. A gente já trabalhava com um laboratório de vídeo, veja bem. Então, a gente já trabalhava com audiovisual, com o uso do audiovisual no ensino de ciências, com a linguagem audiovisual no ensino de ciências. O meu projeto de tese é sobre produção de vídeos com alunos da educação básica, assim como eu já tinha feito lá atrás, naquela especialização, né, por incentivo do professor Marcos Vinícius, que foi orientado do mesmo orientador que eu tenho hoje. Aliás, o Marcos me apresentou o Luiz, né, ele me apresentou ao orientador dele, e eu estou seguindo, então, esses estudos com o Luiz. Mas eu estava linda e formosa, dando as minhas aulas no Cefet, aliás, estava nas férias de julho, quando uma das minhas coleguinhas do doutorado, a Aline, me ligou e falou que ela estava programando um trabalho para o Espaço Ciência Viva, do qual ela era uma das coordenadoras, que ia exibir uma exposição sobre mulheres na ciência, e ela queria que eu participasse dessa exposição. Ela falou, eu queria que você fizesse um trabalho sobre mulheres negras na ciência. Aí eu fiquei pensando, como? O quê? E num primeiro momento pensei em fazer a apresentação de experiências exitosas, né, dessas mulheres que conseguiram ocupar esses espaços e tal. Depois falei, não, não vou fazer nada disso. E aí fui atrás da Ana, que é essa pesquisadora nova que eu falei que entrou no laboratório, que já vinha desenvolvendo uma pesquisa da qual eu também faço parte, porque quando ela entrou no laboratório, até por incentivo do meu orientador, ele falou, olha, eu acho que seria interessante você acompanhar a Ana, porque o seu trabalho, e eu já vou te explicar o meu trabalho, o seu trabalho tem uma questão de identidade que é importante e como a Ana está trabalhando com relações étnicas e raciais, esse componente identitário para a pesquisa dela é muito forte. Então, você entender isso vai ser bom para você. E aí eu comecei, então, a acompanhar os dois grupos de pesquisa que ocorrem simultaneamente no laboratório, o Negrex e o Gerais, que é o meu grupo original, que é o grupo que faz o estudo, os estudos de recepção audiovisual no ensino de ciências. Comecei a acompanhar os dois. E aí, nesse processo, então, eu já estava fazendo parte da pesquisa da Ana, já estava coletando dados com ela sobre essas pesquisadoras negras do estado do Rio de Janeiro. A gente estava mapeando essas pesquisadoras. E a gente já tinha uma prévia dos dados quando a Aline fez o convite para fazer a exposição. E aí eu pensei, e com a permissão e total incentivo da Ana Lúcia, a gente começou, então, a desenhar uma proposta de fazer um trabalho de divulgação científica desses dados. Apresentar esses dados não num congresso, no academês, como eu costumo dizer, né, para o público que frequenta Academia. o ambiente acadêmico, né, mas falar numa linguagem palatável ao público comum. Para eu chegar no Museu de Ciências e a criança de 10 anos que está visitando o Museu de Ciências me entender. E a avó dessa criança que está levando ela num domingo no Museu de Ciências, ou num sábado, Também. né? Porque o Espaço Ciência Viva ele fez essa exposição num sábado, para essa pessoa me entender. Então você tem que mudar a linguagem. Isso tem a ver com endereçamento, que é exatamente o conceito que eu estudo no doutorado, né? Você falar, você ter a noção de que existe um público-alvo e inserir na sua fala elementos que façam com que esse público-alvo se identifique com aquilo e te entenda. Bom, desenhamos, então, uma proposta de oficina e apresentamos esses dados que refletem claramente a ausência de mulheres negras na ciência. Eu estava falando hoje ainda com uma das meninas que está nos acompanhando ali, a Paula, que é advogada. Estava falando para ela que o nosso processo de apartheid sequer precisa de uma legislação que o torne vigente, ele simplesmente existe. Porque o número mais frequente que a gente observa na tabela que a gente apresenta, que mostra o número de pesquisadoras negras para cada programa de pós-graduação, o número mais frequente da tabela é 0. Ou seja, essas professoras simplesmente não estão nesses espaços. Elas não ocupam esses espaços. É como se a pós-graduação fosse um ambiente proibido para elas. Como assim? Então, apresentar isso é quase uma denúncia. Aliás, é uma denúncia.
que a gente faz a cada vez que a gente apresenta esses dados em algum lugar. E só esse ano a gente já apresentou esses dados 4 vezes, em Isso é 4 eventos importante. diferentes. Isso é muito importante. E por isso é importante falar, né, Luciana? Se colocar, né? Porque é você mostrar que é possível, assim como outras mulheres vieram antes de nós, né? Outras mulheres vieram aí quebrando pedras na nossa frente, nas gerações anteriores, a gente tem que continuar fazendo, porque senão os muros são colocados e a gente começa a dar passos para trás, né? Então, a importância da gente estar se colocando nos espaços, fincando realmente, denunciando, como você falou, a importância de outras meninas e outras mulheres perceberem que ali também é um lugar delas, né? É um lugar para elas. E o que você falou de adequar a linguagem, eu acho importantíssimo. É o que eu costumo chamar aqui de alfabetização científica, se fazendo entender, né? Quando o professor ele chega, ou o palestrante, falando de uma linguagem pouco acessível, ele não está querendo se fazer entender. Ele fica só naquela linguagem da academia, falando para os seus. E acho que às vezes por isso a sociedade encara o nosso trabalho como se a gente não fizesse algo importante, né? Ano passado a gente viveu muito isso na ciência. A gente teve muitos cortes, né, das universidades, né? Bolsas de projetos, pesquisa, alunos de doutorado perdendo bolsas no meio do caminho, né? E a gente sabe que, por exemplo, se um aluno vem de outro estado para ficar aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade cara, ele precisa da sua bolsa, né? Ele não tem uma família para bancar. Então, ano passado, a gente viu muito isso. E eu percebia muito das pessoas que. Eu ia acompanhando as redes sociais, né? Eu gosto muito de ler o que as pessoas que pensam diferente de mim escrevem. Me dá um rancinho, mas é importante para eu entender a construção do pensamento dessa pessoa. E aí as pessoas falavam assim: ninguém faz nada importante, porque a gente não entende, ninguém fala o que fazem. Então, eu fui numa palestra lá no Fundão e o professor falou, né? Será que nós, pesquisadores da universidade, não estamos meio que errando nesse sentido de não nos fazermos claros para o cidadão comum, para as pessoas que não falam a nossa linguagem, que não são alfabetizados cientificamente, né? De que forma a gente poderia interagir melhor com a sociedade? A gente tem os projetos de extensão, certamente, Uhum. mas será que está dando conta? Será que só. Monique, eu, eu acho que só esse ponto que a gente acabou de chegar, ele por si só dava para fazer uma live de 1 hora. Mole. Porque qual é o problema que eu entendo, né? A universidade, não só a universidade, né, mas a universidade aqui no Brasil, né, na nossa formação. A universidade, o Colégio Pedro II, os IFES e os Cefet. A nossa, a rede federal. Ela funciona com base em um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Meu chefe no Cefet, que aliás agora mudou, né? Mas enfim, o meu diretor até um mês atrás dizia para mim que na realidade são 4, não é um tripé. Você tem que ser capaz de fazer ensino, pesquisa, extensão e gestão. Porque ele sempre se colocava nesse papel do gestor, que é muito importante. Né? Mas minimamente ensino, pesquisa e extensão. E o que a gente acaba observando? Na formação do pesquisador, existe o cara é praticamente induzido a fazer a pesquisa e ele entende que a pesquisa é muito mais importante do que o ensino e a extensão. E quando você observa a estrutura do plano de carreira de um professor universitário, e no Cefet a gente tem uma tabela com pontos, tudo é pontuado. Quantos artigos você publicou, se o artigo é qualis A, se ele é qualis B, se o congresso que você foi, se é nacional, se é internacional, se é regional, tudo vale ponto. E tem a planilha do ensino, a planilha da pesquisa e a planilha da extensão. Um artigo publicado numa revista A vale ponto pra caraca. E, no entanto, você não vê a mesma valorização em pontos para o número de turmas que o cara pegou para dar aula, para fazer alfabetização científica, para fazer letramento científico, para ensinar a importância da ciência. O ensino é fundamental. O chão da sala de aula é importantíssimo.
E a sim. extensão também. Porque é pela extensão e pela divulgação científica que você faz a população entender o que acontece dentro do muro da universidade. Você acha então Então, que esses números deveriam ser repensados? Ou seja, quem faz totalmente, extensão ter o mesmo número de totalmente. pontuação do que quem publica numa revista top. Extensão tinha que valer muito ponto para estimular todos os pesquisadores a querer explicar Sim, para a população o que eles fazem. Porque os pesquisadores fazem coisas fantásticas. Os pesquisadores realmente fazem coisas incríveis, a pesquisa precisa de fomento. Cada vez que a gente vê corte de bolsa, dá vontade de socar quem propôs um negócio desse. Mas, sim. inclusive, no momento que a gente está vivendo, a gente está caçando uma vacina. A gente está É isso caçando aí. uma vacina. No entanto, quem acompanha pesquisa no Brasil e quem acompanha saúde pública no Brasil sabe que o SUS vem sendo ao longo do tempo depauperado, sucateado e que a pesquisa vem sofrendo cortes de orçamento ao longo dos anos que são assim enormes. E aí de uma hora para outra os pesquisadores têm que aparecer do nada com uma vacina Uma pronta. vacina. É isso aí. Então a pesquisa precisa de fomento, sim, mas ela não pode ser a única ocupação de um professor universitário. Você tem que fazer a pesquisa, você tem que divulgar os dados da sua pesquisa. Ou ter na sua equipe quem faça isso. É, ainda que você esteja mais focado na pesquisa, que tenha nessa equipe alguém que esteja mais dedicado à divulgação científica, alguém que esteja mais dedicado à extensão. Eu tenho um coleguinha do Cefet que diz que ele olha para mim e fala assim, colega, você é muito extensionista, por conta da horta escolar. Mas a horta escolar, ela funciona hoje na lógica do tripé. A gente tem aluno de iniciação científica, então a gente faz pesquisa e escreve relatório de pesquisa, a gente gera dado. É, é um projeto que é de extensão, foi escrito como extensão, então ele tem uma missão de apresentar, é, é, de se apresentar para o público. No Cefet a gente recebe as escolas municipais, por exemplo. E eu, enquanto podia, né? Porque agora eu estou de licença. É, eu, alguém me, olha, você tem que quer fazer uma palestra, não sei aonde. Tava eu lá. Então, isso aliás, assim, mesmo estando de licença, se quiser me convidar para fazer uma palestra, eu vou. Adoro fazer palestra. Eu vou. O professor gosta de falar, né? O professor adora falar. Mas essa lógica, ela precisava ser melhor dividida. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? A pesquisa é muito importante, mas o ensino é fundamental. O ensino é fundante, o ensino é a missão primeira da escola. E a missão primeira da universidade também. Porque a universidade tem que formar profissionais. Então você tem que dedicar tempo ao ensino e ao ensino na graduação. E não só na pós-graduação. É, mas além, que era o ponto que eu estou querendo chegar, né? Você precisa ter um mínimo de equilíbrio nisso. E os Sim. pesquisadores, até pela formação que eles têm e pela valorização que é dada às suas carreiras, a pesquisa acaba ganhando um peso maior do que o ensino e a extensão. Isso é notório. Ó, você está sendo convidada para dar palestra no Instituto Federal em São Paulo. A Larissa tá te chamando aí. Então Ah, fala Larissa, logo, obrigada. fala Ai, meu Deus. logo. Ô, Lu, Oi. infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Eu ficaria Uhum. aqui horas conversando com você. Você é uma pessoa ótima de papo, o assunto Oh, é super obrigada. bacana. Uhum. Mas a gente já estamos com 8 horas e 54 minutos. Daqui a pouco a live acaba. Daqui a pouco o Instagram É, derruba a gente. derruba a gente, né? Então, para que a É. gente não seja derrubada sem se despedir da galera que está até agora falando com a gente, eu gostaria que você fechasse falando um pouco mais. Primeiro, me tira uma dúvida, né? Que eu tenho Hum. lido lugares diferentes. Tem páginas que falam mulheres negras na ciência e mulheres pretas na ciência. Qual é o certo e qual é o mais adequado? Olha, Ou é igual? há pouco tempo eu li até uma colega nossa em comum, Ana Lu, postou uma coisa sobre esse preto ou negro. Eu te confesso que no grupo aonde eu estou fazendo essas leituras, a gente não teve ainda essa discussão. Então, não sei te dizer assim, em termos teóricos se de fato há alguma diferença baseada em algum autor, né, que vá colocar por que usar um termo ou
utilizar o outro. Mas eu entendo que desde que não seja pejorativo, usar um termo ou usar o outro não faz tanta diferença assim não, e eu uso os dois o tempo todo. Acho que mulheres pretas é muito afirmativo, né? Muito autoafirmativo, gosto. Mulheres pretas na ciência. No projeto a gente colocou mulheres negras fazendo ciência. Certo. E colou, ficou bonito. O povo gostou. Eu fiz uma pergunta por não saber mesmo qual o certo, porque eu E vejo os também dois, preciso entendeu? procurar. Também preciso procurar Ó, para poder responder melhor. apareceu aqui outro lugar para você falar, Instituto Federal do Ceará, tá? Então Oh, você já tem São nossa. Paulo e Ceará na sua agenda. A Natália Lucena tá te chamando para ir para lá. Ai, obrigada, Natália. Então, para a gente concluir, né? Janaína está falando que passou muito rápido, realmente passa muito rápido. Eu gostaria que você falasse um pouco mais desse seu projeto das mulheres negras ou pretas na ciência, e a importância dos professores humanizarem mais as suas práticas perante seus alunos, né? Se você É, pudesse, nesses minutinhos finais aí, poder fechar com essas duas perguntas. eu acho que a importância do projeto, como eu já coloquei aqui, tá. Primeiro, em explicitar, em tornar público essa pauta. E um outro ponto é formar meninas, trazer meninas negras para a ciência, fazer com que elas se sintam capazes de ocupar esse espaço. Eu acho que isso são dois pontos que são importantíssimos, são duas missões do projeto: fazer a divulgação científica e formar mais pesquisadoras negras. Sobre a última pergunta, que é a importância dos professores humanizarem mais as suas práticas de ensino, existe um problema, entre aspas, na relação aluno-professor, porque essa relação ela é naturalmente hierarquizada. Você tem alguém que é capaz de inferir sobre a sua vida, né? Alguém que é capaz de te dar uma nota, de te aprovar, de te reprovar. Então, é uma relação que é naturalmente hierarquizada. E estimular essa hierarquização, eu entendo como prejudicial à relação humana que pode ser estabelecida entre esse aluno e esse professor. Então, quanto mais horizontal você conseguir fazer essa relação acontecer, quanto mais afetuosa e quanto mais respeitosa for a relação de um aluno com um professor, independente do nível. Conversei isso com o meu professor de doutorado há algum tempo atrás, né, o Luiz. Ele é um cara que constrói essa relação aluno-professor da maneira mais horizontal e mais natural, assim, um exemplo mesmo de como eu devo tratar um aluno é a maneira que ele me trata. Tem um professor que Então, escreveu aqui, Luciana, professor Sérgio Machado, ele foi o meu mentor na faculdade. Sempre que eu precisava chorar, que eu precisava de colo, era ele que eu recorria. Ele fala: ensino sem afeto não tem o menor valor, né? Ele vai ser nosso convidado para agosto. Eu estou ansiosa também pelo dia dele, porque foi uma pessoa muito importante na minha formação, né? De olhar para mim com esse olhar humanizado, enfim. A gente tem um minutinho para terminar. Eu ia pedir para você dar um sorrisão para a gente tirar uma foto. peraí, deixa eu ajeitar meu cabelo, pra ficar bonita na foto. O cabelo tem que ficar assim, cheio, assim, cacheadinho, pra ficar bom. Pode? Pode. Mais uma vez te agradecer, Luciano, o seu tempo. Eu sei que a gente está em quarentena, o pessoal acha que a gente está trabalhando pouco, mas a gente está trabalhando muito, né? Mesmo todo mundo em casa. Quero te agradecer o seu tempo. O valor das coisas que você falou aqui são imensas para mim, para o pessoal que acompanha a nossa página. Tem muita gente elogiando o tema, o assunto, as coisas que você falou. E vamos, espero a gente poder estreitar os nossos projetos em algum momento, né? Com as extrações dos óleos essenciais, as coisas lá da horta. Eu estou ansiosa por esse dia. Ai, tomara. Eu tô também na torcida, porque a gente ainda não conseguiu fazer, né? Mas faremos. Faremos, porque como eu falei para você, é um celeiro de oportunidades, né? Aquela horta é um É isso celeiro de aí. oportunidades. Muito Então, muito obrigada, Lu. obrigada. Fica com Muito Deus e obrigada por obrigada a essa todos. oportunidade. Tchau, Tchau. tchau.